cansa. E cansa mesmo diante de tanta hostilidade, de tanto ruído, de tanta verdade definitiva, de tantos vaticínios em relação à realidade, de tantos chamamentos. Posicione-se, você está sendo isento, você está se omitindo. E aí você vê os posicionamentos pedidos, são posicionamentos de guerra, de morte, de geradores de mais angústia. E você vê claramente que as posições, eu não estou me referindo só à política, tá? Mas eu acho que isso é o mais evidente nesse momento, né? São posicionamentos que certamente só estão gerando poder para pessoas que não mereciam ter tantos poderes, e lá adiante desembocar em mais angústia e mais guerra. Ninguém ou poucas pessoas propõem quebrar esse ciclo, porque esses não são compreendidos, e aí vem o cansaço, né? Quando você propõe quebrar esse ciclo, seja na rádio ou seja no seu ambiente familiar, conversando com quem está entorpecido por essas verdades, você não é compreendido, porque as pessoas estão sendo cada vez mais formatadas para não entender nenhum idioma que seja fora daquele idioma construído de maneira artificial, inclusive por quem quer manipular. Daí a sofisticação da internet, das redes sociais, dos algoritmos e da tal fake news, a construção de fake news. E vale deixar claro, fake news não é um artifício só do bolsonarismo, para a gente falar palavras claras. A fake news cada vez mais é um artifício construído por quem quer poder. Lula, agora assumindo, grande construtor de fake news, sempre foi. Usando os recursos da época, usará os recursos próximos, né? Agora desse tempo. Tá aí o Janones que não me deixa mentir. E Bolsonaro continuará. Então, quem está se alimentando disso só se alimenta de ódio, de ressentimento, de rancor e de angústia. Quebrar esse ciclo é um grande desafio, primeiro para nós, né? Sair fora disso sem o sentimento de que estou me isentando. Não, você está se alimentando de sabedoria. Quem se alimenta de sabedoria faz escolhas melhores, inclusive políticas, mas não só. Quem se alimenta de sabedoria entende que política não é reduzida ao debate eleitoral e raivoso, projetando as suas esperanças num herói ou num mito. Quem enxerga a política com sabedoria, pratica a política na vida, no trato com o público, no trato com as pessoas, naquilo que dissemina como cultura, como trabalho, como relações, e sabe que isso, assim como a semente hostil reflete hostilidade, semente de sabedoria também reflete adiante árvores de sabedoria. Mas essa é uma construção lenta. Ela não gera engajamento. Se gerasse, já teria se estabelecido. Nós somos um país com mais de 500 anos, onde as coisas continuam, né, se repetindo em ciclos intermináveis. Às vezes muda um cenário ou outro, mas justamente porque a gente não tem essa sabedoria, né? E claro que essa falta de sabedoria não necessariamente é por um defeito do povo brasileiro. O povo brasileiro não é pior do que os outros povos. Isso é um engano pensar. Mas talvez porque não tenha sido propício para aqueles que investem no poder alimentar a cultura, alimentar a educação, alimentar a sabedoria. E isso não se faz só com escola também, né? Mas se faz na construção de pensamentos, de horizontes, e isso pouco se faz. No imediatismo das redes, as pessoas que poderiam propor isso, já que nós temos agora a possibilidade de, sem, abre aspas aqui, intermediários, nos relacionarmos diretamente, mas a nossa pressa por engajamento, por curtida, por seguidores, né, nos faz entrar na onda. Isso é muito ruim. Às vezes eu vejo gente se posicionando de maneira crítica ao sistema, aquilo que nós estamos vivendo, mas usando a linguagem do engajamento, por acreditar que a linguagem do engajamento é necessária nas redes sociais. Se for assim, eu tô fora. Aí eu vou usar outra linguagem, e é mais ou menos o que eu tenho feito. Estou usando a rádio, onde eu posso usar uma outra linguagem, voltar a escrever, outras coisas, né? Mas é necessário que algumas pessoas resistam nesse sentido. Isso não é omissão, isso é posição. Mas que seja posição de sabedoria, de amor, de inclusão, né? Por isso aqui no nosso jardim tem gente da esquerda, gente da direita, gente da religião, gente de fora da religião, porque isso aqui é periférico. Isso não deve ser razão para dividir a gente. Nós somos humanos, é a nossa humanidade que nos aproxima. É ela, as nossas fragilidades, os nossos sonhos. No fim, quem pensa de um jeito ou pensa de outro, no fim das contas quer o melhor, né? O melhor para o país, o melhor para as pessoas. Então vamos partir
daquilo que nos identifica, daquilo que nos aproxima, para que a gente construa esse melhor, e não do diferente, como diz o Saint-Exupéry naquele texto que está fixado lá no meu Instagram, no Terra dos Homens, né? A gente pode jogar todas as culpas do mundo nos corcundas, na direita, na esquerda, e sempre há razão para você culpar alguém, para você apontar alguém, para você odiar alguém, mas a verdade não é o que nos separa, a verdade é o que simplifica e é o que nos une.